Começando o nosso podcast aqui do Coração do Brás, nosso podcast do Shopping VHT. Eu sou a Cauane e hoje eu tô com uma convidada bem bacana, ela é a Grace Prince. A gente vai conhecer um pouco da história dela, a gente vai conhecer a história de vida, literalmente. A Grace já teve uma loja, já adiantando um pouquinho. Então, ela tá nesse universo do mundo da moda. Obrigada, Grace, por você estar aqui com a gente hoje. O prazer é todo meu. Que isso. E a gente vai começar contando um pouquinho de quem que é a Grace. Eu quero conhecer a menina Grace. Olha, que pergunta profunda. É uma pessoa que acabou de sair do puerpério, que tá louquinha pra falar. Maravilhoso, eu quero mesmo conversar com você. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, o Wellington, o Cauane. É um prazer estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho da minha história. E realmente, a gente sempre fala que eu faço produção de moda, eu sou estilista ou não, eu sou professora, mas a gente não é, a gente só está. Eu sou a Grace, uma menina que gosta de criança, que gosta de artes, que gosta de Muay Thai, adora cachorro. Realmente, a essência vem muito antes do que qualquer toque profissional, do que toda essa profundidade que a gente acaba alcançando profissionalmente, traz muito da nossa identidade, né? No final das contas, nós somos só pessoas, lidando com pessoas e aprendendo processos ao longo do caminho. Acho que você foi muito feliz na sua pontuação. Então, já adiantei aí um pouquinho, eu gosto muito de arte, sempre gostei de criação desde criança, sou uma aquariana, então é muito inato que eu venha aí tenha o meu toque criativo. Gosto muito de moda, sempre gostei, já fazia as roupinhas de papel ali no banco da igreja quando eu era aquelas criança. Brincadeiras, né? Adoro. Ensinei todas as minhas sobrinhas já a fazer isso, aquelas roupinhas de dobradura, sabe? Que você Isso pode que eu ia trocar. Perguntar, trocar bonequinha ali, era muito bacana. É uma gracinha, super criativa e super fácil, uma brincadeira bem antiga, mas pra quem gosta de moda já é um primeiro, gostei de fazer, já tem alguma... Você mesmo que desenhava, você fazia e eu mesmo trocava a bonequinha. Isso mesmo. Então, comecei de criança fazendo isso, e aí fui me apaixonando. Nunca na minha vida imaginei que eu ia ter a oportunidade de trabalhar com moda, porque a gente sempre pensa na adolescência ali, que vai precisar trabalhar com alguma coisa que dê, entre aspas, o dinheiro, né? Que traga o retorno financeiro esperado, que traga a satisfação financeira pra gente. A gente sempre tem a visão, passam pra gente a visão de que trabalhar com moda, trabalhar com arte é uma coisa que nunca vai te dar dinheiro. E, na verdade, é o contrário que a gente tá vendo hoje, né? Totalmente o contrário, assim, a gente sempre encontra, a gente faz uma faculdade e a gente vai encontrando um nicho menorzinho, mais específico, e de repente você faz ali uma funçãozinha tão específica que você fala, caramba, nunca na minha vida imaginei que eu ia, sei lá, fazer o PCP de uma empresa de uniformes profissionais, como eu já trabalhei com isso. A gente acaba atingindo nichos muito específicos, né? A gente não imagina o quanto a gente vai se aprofundar e se especializar num caminhozinho ali bem, bem pequenininho. Então, eu sempre gostei de moda, de artes, e eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse trabalhar com isso, que eu ia me apaixonar pelo Brás do jeito que eu sou. O Brás é o quintal da minha casa. Eu saí do puerpério, eu vim direto pra cá. Gente, ela falou que ela tava 40 dias sem sair de casa e veio pra cá primeiro falar com a gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas quando você ali saiu do ensino médio, eu vou fazer moda, você já pensou? Você se formou em... Pedagogia. Na verdade, totalmente assim, diferente. Totalmente diferente. Eu estudei numa escola técnica que tinha um curso técnico de moda, mas isso era tão distante pra mim, eu nunca passei. Eu via a galera de moda, nunca na minha vida eu pensei que eu fosse gostar ou fosse fazer moda. Então, eu prestei vários vestibulares. Na época, a gente não tinha condição de pagar uma faculdade. Eu tive que passar numa pública se eu quisesse estudar. Então, eu passei numa pública para fazer pedagogia, na Federal de São Paulo, na Unifesp. Fiz pedagogia, concluí o curso, fui trabalhar na área e falei, caramba, nossa, não é isso. Você fez essa faculdade só para ter aquela segurança, né, de fato. Justamente, assim, claro que um dia, sempre na faculdade, os professores me perguntavam, mas se eu demonstrava que eu não era apaixonada, e as pessoas ficavam indignadas, porque eu estaria supostamente tomando a vaga de alguém que fosse apaixonado. Mas eu passei a vaga minha e eu vou fazer, muito mesmo. Obrigada. Estudei bastante para passar. Mesmo. E aí eu demonstrava, falava assim, não, o dia que eu tiver um filho, eu posso usar a pedagogia para educá-lo, ponto. E as pessoas, mas não é justo. Falavam, não, mas a vaga é minha, eu vou usá-la como bem entender. Enfim, e nunca pensei na moda. A moda eu caí, assim, muito de balão. Quando eu tinha 17 anos, já tomando um gancho aqui, contando um pouquinho da minha história profissional, quando eu tinha 17 anos, eu sempre fui muito capitalista, né? Retomando sobre ser professora. Gostava bastante do dinheiro. Sempre gostei de ver o dinheiro girar, fazer economia, gerar emprego. Adorava.
quando eu fui professora, eu percebi que eu ganhava pouco. Então, aquilo me decepcionou de uma forma muito grande. Você ficou quantos anos sendo professora? 2 anos, mas em momentos diferentes. 1 ano e depois mais um bloquinho de 1 ano. Tá. Então, eu percebia que aquela falta de remuneração satisfatória me deixava muito triste. Eu falava assim, não, eu sou uma excelente professora. Meu irmão mais velho sempre me falou assim, tudo que você fizer, seja o melhor. Se você vai lavar o banheiro, lava o melhor banheiro da sua vida. Se você vai ser professora, seja a melhor professora da vida. Se você vai trabalhar com moda, seja melhor. Fazer uma comida, enfim, o que você fizer, seja o melhor. Então, eu pensava nisso. Eu posso, sim, ser a melhor professora que existe para uma criança. Mas eu vou fazer isso de forma filantrópica. Não vou fazer isso em troco de dinheiro. Porque o dinheiro que vão me pagar, para mim, sempre vai ser insatisfatório. Não vai ser o suficiente. Então, eu acho que ser professora não é o caminho. Tá. Aí, já tinha detectado isso. E aos meus 17 anos, eu já tinha entendido que eu gostava de capitalismo, gostava de ver o negócio girar. E tinha uma coisa muito minha, assim, é muito da nossa natureza, né? Da minha natureza, essa coisa de falar, de vender, de relacionamento. Então, com 17 anos, eu fui um dia no 25 de março, peguei ali uns 50 grandes reais e comprei tudo de bijuteria. Peguei uma frasqueira, levei no shopping Tatuapé, daqui de São Paulo, e comecei a vender para os funcionários. Porque o que eu pensei? Bom, no meu plano, minha primeira ideia de negócios. Essa galera não pode sair daqui. Então, elas precisam comprar... Elas são reféns do comprador que passar. Porque eles trabalham muito, eles não têm tempo de sair. Então peraí. Você pegou... Frasqueira é tipo aquelas malinhas de viagem. Uma malinha de viagem, colocou as bijuterias ali, foi no shopping Tatuapé. E bati de porta em porta e falei, oi, tudo bem? Eu vendo bijuteria, você quer comprar? Olha, gente. Mas você tinha alguém que você viu fazendo isso pra fazer isso ou não? Você foi e fez? Sim, eu fui e fiz. Eu vi, na verdade, um dia eu tava no shopping e vi uma mulher passou que vendendo lanche. Tá. E eu achei muito legal, mas eu ainda me sentia insegura, assim, de trabalhar com alimentação. Achava que não era muito minha área. Aí eu vi as bijuterias, falei, olha, a margem de lucro deve ser muito boa, tipo, 300%. Então, eu vou etiquetar, comprei por 1, vou vender por 4. O markup lá no alto, não paga imposto, não paga nada. Não paga aluguel do shopping. E aí, o máximo que eu vou ter que fazer é dar uma disfarçadinha ali no segurança, que vai achar ruim. Mas mais nada. Gente, que legal. E você vendeu tudo? E vendi tudo. E aí, isso foi assim, as pessoas achavam o máximo. Eu com 17 anos, empreendendo daquele jeito. E eu virei meio que um mascote. E aí, eu comecei a vender no shopping em Tatuapé. Depois fui para Anália Franco. Aí eu fui para Aricanduva, para o shopping Central Plaza. E eu ia de ônibus, de metrô, com a minha malinha toda bonitinha, arrumadinha. Chegava lá toda simpática. E as pessoas, nossa, você vende, mas... E a mesma pergunta que você, mas como que você começou a fazer isso sozinha? Eu falava, eu comecei. Eu só comecei, eu só fui. Eu tinha 50 reais, fui lá e comprei, daqueles 50 eu fiz 150, e aí fui aumentando. E isso foi na época que você estava na escola ainda, ou você já estava estudando ali para passar no vestibular? Eu estava fazendo um cursinho. Tava fazendo um cursinho, eu estava entre entrar na faculdade e fazendo um cursinho. Fiz isso por alguns meses, uns 6 meses, só que aí, como toda... pessoa que cria empresas, eu detectei meu primeiro problema. Primeiro, a inadimplência das pessoas, porque a rotatividade dos funcionários de um shopping é muito grande, né? Porque como a carga é muito pesada e tal, não é todo mundo que aguenta. Então, a pessoa comprava, falava, dia 5 você passa que eu vou pagar. Eu passava, a pessoa falava, ele não trabalha mais aqui. Eu falava, ai, meu Deus do céu. Como assim? E assim, eu quebrei minha primeira empresa aos 17 anos. Gente... Mas foi muito legal que eu fui conseguindo encontrar problemas, me esbarrando nos problemas e sempre tentando melhorar para resolver e para criar os próximos. Então, dessa empresa, eu entendi que o varejo era uma coisa boa, com uma margem de lucro bom, mas que eu gostava mesmo era de atacado, porque eu gostava daquele cliente mais objetivo, que vinha, já sabia o que ele queria, já pagava na hora, não era aquela coisa de, tipo venda de revistinha, sabe? Passa que eu pago dia tal. Eu não gostava dessa... Você já tinha vendido alguma coisa ali atacado? Pra descobrir, tipo, varejo ou atacado? Nunca tinha vendido pra mim, mas os meus tios, minha família tem negócios aqui no Brasil, banquinhas, na feirinha da madrugada e tal. Então, eu já tinha trabalhado com eles um dia. E eu senti o gosto, assim, eu peguei aquele bolo de dinheiro na mão e falei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. A Grace capitalista tá on. Tipo um funk ostentação no modo profissional, né? Tipo, um profissional ostentação é pegar o bolo de dinheiro na mão. Gente. E aí, qual que foi o próximo, depois das bijuterias? E aí eu vim e vi que o varejo, pra mim, era meio distante, assim, dentro do que eu imaginava. E tinha esses problemas. Pensei, bom, eu vou vender atacado. Fui lá, voltei na mesma fonte, né? Do lugar, do Brasil inteiro, no Brás. E na 25 de março. Comprei algumas bolsas e saí, pensei, como é que eu faço para vender essas bolsas no atacado?
Peguei a minha empresa aumentou, né? De uma frasqueira eu passei para um carrinho de mão, esses com rodinha. Peguei um carrinho de mão no ônibus, fui lá, coloquei uma caixa de papelão, coloquei todas as bolsas dentro e fui de bairro em bairro oferecendo nas lojas. Gente. E era bem pesado. Eu era, assim, foi uma época da minha vida muito boa, porque eu era muito magra. Porque eu comia tudo que eu queria e, tipo, como eu andava muito, carregava peso... Já emagrecia, a academia ali, o aeróbio. O crossfit era por conta da empresa, sabe? Eu era super magrinha. Meu pai falava, o dia que você parar de andar, você vai engordar o tanto que você come. Gente! Então, essa foi minha segunda execução profissional, assim, a segunda empresa, entre aspas, que eu montei, provinda do Brás, né? Dessas fontes de suprimentos que a gente tem aqui em São Paulo. Você, por ser nova, você viu alguma limitação, assim, nossa, eu sou muito nova, eu não sei se vou conseguir fazer isso? Não, acho que a limitação Não. que eu vi com relação à idade está no meu próximo passo. Você vai ver que eu sofri bastante numa próxima etapa, numa próxima atividade profissional que eu tive por conta da idade. Eu fui muito desacreditada. As pessoas realmente não acreditavam na minha vontade de empreender, na minha determinação. E aí, tipo, falavam, não, nossa, ela é uma criança, ela não sabe o que ela tá fazendo. Me desacreditavam, não tem outra palavra, assim, para falar. Mas nessa empresa ainda, os lojistas ainda me tratavam como um mascote. Ainda era inacreditável que uma pessoa de 18, 19 anos tinha vontade própria de pegar uma bolsa, colocar num ônibus, levar lá e empreender. As pessoas ficavam desacreditadas. E compravam por amizade, por carinho. E é uma, assim, o mais importante disso tudo, que acho que ficou muito para mim, é o relacionamento. O nosso know-how, né? A nossa rede de relacionamento que a gente cria ao longo da nossa passagem pelos lugares, por anos, hoje ainda, eu já tenho 32 anos, isso foi com os 19. Eu ainda tenho amizade com aqueles lojistas que eram meus clientes. Eles ainda me mandam mensagem, eu acabei de ter um filho, então a maioria, assim, que eu tenho em rede social, eu tenho no WhatsApp, eles ainda me mandam mensagem, meu Deus, como você tá grande, você já é mãe, caramba, você casou, que legal. Você era uma menina quando eu te conhecia, a grande maioria, assim, com todo esse carinho. Então, é muito válido. E a lição valiosa, positiva, que eu vim trazendo de empreendimento para empreendimento foi o relacionamento e a sua palavra nunca podem ser deixados para trás. O que você fala, você cumpre e mantém um bom relacionamento de amizade mesmo, de passar numa loja e falar, e aí, sua mãe melhorou? Sua mãe estava meio ruim semana passada, a pressão estava alta, tá tudo bem? Foram no hospital? E as pessoas viam e falavam, nossa, ela é diferenciada. Porque você criou ali uma conexão genuína com eles, né? Não era uma coisa falsa, de, como tá tal pessoa. Sim, não era só para vender, mas era realmente um relacionamento com a intenção de ser duradouro. Então, esse foi meu segundo empreendimento. Da bolsa que deu certo. Deu certo, foi bem positivo, só que aí tinha a parte de estar muito cansada. Como eu carregava peso no ônibus, eu sempre pensava, assim, uma grande frustração desse período da minha vida foi quando terminou o programa do Jô Soares, agora recentemente. Porque eu sempre pensava, nessa época da minha vida, eu falava, um dia eu vou no Jô, eu vou sentar naquele sofá e vou contar na minha fase de carregar as minhas bolsas no ônibus pesado. Mas eu pensava muito real isso. E o dia que falaram, o programa do Jô não existe mais, o dia que ele morreu, eu falei, gente, eu tô arrasada. Porque onde eu vou quando eu vencer na vida? Eu vou em que lugar, mas agora eu tô num podcast. Tá no podcast, é isso que eu olha, já me sinto muito aliviada. Falo, olha, não sei se eu já venci, mas em vias de, já estou sentada. Já venceu. Depois das bolsas, qual que foi o próximo? Eu resolvi dar um upgrade na empresa. Eu falei, não, eu preciso dar um passo a mais, eu preciso ter coragem. Eu aluguei uma sala comercial no Tatuapé. Comecei a comprar mais bolsas. Você alugou essa sala com o dinheiro do que você tinha juntado? Com o dinheiro que eu tinha juntado, fazendo. Eu sempre gostei de poupar bastante, então eu aluguei uma sala. Coloquei umas prateleiras ali eu mesma. E comecei a colocar bolsas, fazer um estoque, um pequeno estoque. Então eu passava nas lojas, mostrava as bolsas e não entregava. Falava, olha, tenho essas peças. Não existia celular, WhatsApp, foto, era muito mais difícil. Mas eu mostrava os modelos para eles em fotos impressas mesmo. Tipo um catálogo que eu tinha improvisado. E falava, olha, eu tenho no meu depósito. Eu adorava falar que eu tinha um depósito. Porque isso demonstrava o quanto eu era grande, a minha empresa. E assim, já tinha um endereço fixo. Eu achava um máximo. Então, os clientes iam lá e compravam. E foi uma época muito feliz, muito legal. Eu levava isso junto com a minha faculdade. E eu já estava em vias de me formar. E assim, eu fiz uma faculdade federal. Para quem faz faculdade, sabe o quanto é difícil, chegando no final, já você precisar apresentar um TCC, uma monografia no caso. E aí eu resolvi dar uma parada nesse trabalho, porque eu precisava muito focar para terminar minha faculdade. E eu estava também em vias de casar.
Eu tive 2 casamentos. Casar e se formar e tem a loja também junto, é muita Isso, coisa. era bastante coisa pra minha cabeça. Eu tinha, 20, nessa época eu tinha 22 anos. Uhum. Muito novinha, uma menina, empreendendo, e assim, pagava aluguel, pagava água e luz do salão lá do depósito que eu tinha, comprava e vendia, passava nas lojas, fazia monografia e preparando as coisas do casamento, era bem corrido. Mas eu era muito feliz no que eu fazia, nunca foi um trabalho para mim, Uhum. porque eu ganhava dinheiro, mesmo que talvez não ficasse tanto, eu ia colocando no capital da empresa e fazendo aquela empresa engordar, me sentia feliz porque eu via o negócio girar, aquela engrenagem funcionar, eu poderia executar as coisas como eu gostaria, então isso me deixava muito feliz, não ficava cansada. Você estava sozinha quando você teve o depósito ou você teve algum funcionário, alguma ajuda? Não, ainda não tinha funcionário, eu trabalhava totalmente sozinha. E aí eu me casei, me formei na faculdade e por isso eu fui deixando essa empresa, entreguei o salão, falei, olha, eu preciso realmente focar na minha vida hoje pessoal, que é a minha formação na faculdade e meu casamento. Foquei na minha vida pessoal, entreguei o salão e fui recomeçar. E aí quando eu me casei, eu pensei, bom, agora eu vou retomar, de onde que eu vou começar, onde que eu parei? E aí, quando eu fui voltar, o meu então marido, na época, falou: Olha, por que você não volta sendo professora? Eu acho que é muito válido. Você já é formada, você vai ganhar mais, etc. Fui ser professora bem próximo da minha casa, meio período. E aí eu ganhava, referente a meio período, não ganhava mal em vista das outras professoras. Estava bem empregada, mas mesmo bem empregada, ainda ganhava pouco, na minha opinião. Que eu achava que eu merecia ganhar muito mais. Você ganhava mais já com o seu espaço que você tinha? Ganhava. Empreendendo, eu sempre ganhei mais. E assim, além de ganhar mais, eu tinha contato com o dinheiro diariamente. Eu nunca ficava sem dinheiro, eu girava dinheiro todos os dias. No meu trabalho, eu recebia dia 5, por exemplo. E eu recebia aquela quantidade e falava: Olha, dia 5 do mês que vem tem mais. E eu falava: Não dá. Meu Deus, tô presa, isso aqui Essa não dá. forma quadrada de trabalhar era muito doentia para mim. Era muito, não sei, não conseguia me encaixar. Eu não tenho, de fato, um perfil seletista, não consigo me encaixar, assim, até hoje, aos 32 anos, eu ainda não me enquadrei e me dou muito bem empreendendo, consigo ser mais feliz, muito mais feliz dessa forma. Fui ser professora, não consegui me encontrar, foi aí que eu trabalhei mais um bloquinho de um ano, trabalhei mais um ano letivo inteiro, tive uma paixão imensa pelos meus alunos, tenho contato, esses dias uma aluna me mandou mensagem no Instagram, tipo, com 15 anos, eu falei... Você lembra de mim? Eu falei, nossa, como assim? Eu fui sua professora. Meu Você Deus. já tem 15 anos. Eu me senti muito, absurdamente velha. Ai, gente. Você lembra de todo mundo? Não lembra de todo mundo que você deu aula? Minha turminha era super pequena, mas assim, foi muito... Coloquei muito em meu coração no que eu fiz. Foi um momento muito querido da minha vida. Mas foi um momento muito off. Eu senti que não era eu. A verdade, acho que traduzindo em palavras muito reais, assim... quando eu trabalhei nas escolas nos 2 anos, como não era algo que me fazia realmente feliz, que eu realmente não amasse, simplesmente eu sentia que não era eu. Quando eu tô empreendendo, eu vejo muito da minha identidade. Na escola você estava no automático? Totalmente. Só estava sendo levada, executando ordens. Eu não tenho um perfil tão executor, eu tenho um perfil talvez mais hunter, mais de atacar, de ir pra cima, de fazer acontecer, e não só de ficar ali executando o script que alguém desenhou para mim. Eu gosto de escrever o script mesmo. Enfim, e aí eu saí da escola, tomei a decisão de sair da escola, e nesse momento eu já estava casada há uns 2 anos. Meu casamento começou a ficar muito ruim. Foi um divisor de águas, assim, na minha vida, porque não atacando pessoas e nada, mas não era para mim aquela situação, aquela relação, de fato. Era algo que também não me encontrava, porque não tinha minha identidade, eu não podia ser quem eu era. E eu sou uma pessoa completamente... expansiva, aquariana, isso é muito... Lê lá, coloca no Google lá, a descrição de uma pessoa aquariana, sou eu. E aí, realmente, não me encontrava, começou a ficar difícil meu casamento, eu tava desempregada, eu fiquei por 1 ano desempregada, pensando na vida, o que eu vou fazer? E, claro, desempregada sem renda, eu precisava depender da renda da outra pessoa que morava comigo. Nesse momento que você tava desempregada, você não pensou em nenhum momento, vou voltar, empreender, vou fazer... Pensava, mas eu não sabia por onde começar, porque eu tava... como que eu posso explicar isso? Eu tinha extinguido todas as minhas oportunidades e todas as minhas chances. Tá. Então, assim, eu morava numa casa muito boa, muito bonita, eu tinha tudo, graças a Deus, não posso reclamar, mas eu só não podia fazer nada. Eu não tinha mobilidade, eu não podia ficar à vontade para fazer o que eu queria. Eu precisava pedir autorização, enfim.
dependia financeiramente também da outra pessoa. E aquilo foi me engessando, assim, de uma forma que parecia que eu tinha uma jiboia, tinha me enrolado, e eu tava ali sentindo a respiração terminar de parar, assim, era uma sensação muito, muito, muito ruim. Uhum. Até que um dia, eu sou evangélica, né, eu sou bem religiosa, mais do que religião, eu tenho uma fé muito grande em Deus, assim, ele é um grande amigo meu, pessoal, realmente, ele fala e eu escuto, é muito real, é muito vivo isso em mim. E um dia eu fui na igreja e eu entendi naquele culto que algo muito bom ia acontecer na minha vida, mas que era uma oportunidade que ia passar e eu tinha que agarrar ela com os braços e as pernas. E um dia eu estava lá no meu apartamento, naquela agonia, naquele apartamento lindo, maravilhoso, mas eu ficava ali só olhando como uma visitante, tipo, não posso fazer nada, não posso Estou aqui no ambiente, mas não é meu. Não é meu, nada que me pertence, não é meu, eu só moro aqui de favor. Enfim, ficava bem claro isso pra mim sempre. E aí eu tava lá em casa, tocou meu celular e uma voz, um sotaque estranho, falando se eu queria ir na entrevista, porque estavam marcando uma entrevista pra Cris. E eu falei, claro, sou eu, Cris. Mas você estava procurando emprego? Não estava procurando emprego, me ligou no telefone errado, me ligou por engano, e eu não sou a Cris, eu sou a Grace. E aí eu fui na entrevista da Cris. Você não sabia pra que era a entrevista? Nem pra que era, eu só lembro que era na rua Henrique Dias, número 236. E eu cheguei lá e falei, pra que será que é essa entrevista? Bom, no Brás, deve ser, sei lá, pode ser um restaurante. Meu Deus do céu, a ligação misteriosa. A ligação misteriosa. Cheguei lá nesse lugar, vi que era uma loja de moda, uma loja de roupa. Falei, é aqui mesmo, mas eu vou me... A oportunidade que eu tava esperando era essa aqui. Eu vou trabalhar nesse lugar, nem que seja de graça, mas eu não vou ficar em casa, eu não aguento mais, eu não suporto, eu preciso falar, eu preciso ver gente, eu preciso criar. Eu preciso empreender de alguma forma. Cheguei lá, os chineses me receberam, era um grupo, assim, são 9 chineses no total, eles são primos, eles são muito queridos até hoje por mim. E aí eu falei, oi, tudo bem? Ah, você é a Cris? E eu, quietinha, subi lá pra sala de entrevista, quando eu cheguei, me deram uma prancheta e falaram, você pode fazer um desenho? Né, a entrevista para estilista. Você gelou nesse momento? Eu falei, não, aí eu falei, agora tá na hora de ser a Grace, vamos improvisar, porque a gente é brasileiro, a gente tem que saber se virar, um jeitinho. vamos dar nosso show. Falei, olha, na verdade é o seguinte, lembro que eu bati a prancheta assim na mesa, falei, na verdade é o seguinte, eu não sou a Cris. Aí ficaram olhando, tipo, meu Deus, ela vai assaltar a gente. Falei, não sou a Cris, eu sou a Grace, mas eu preciso muito de uma oportunidade. Eu vim porque eu tava desesperada que eu preciso trabalhar. Não sei desenhar também, mas eu vou começar a trabalhar com vocês. E ficaram só olhando, tipo, você vai... Mas quem convidou, assim, no caso? Convidou? Quem te chamou pra trabalhar com a gente? Eu vou trabalhar aqui com vocês e eu sou uma pessoa muito proativa, eu posso fazer dar certo. Pode ser que vocês tenham alguma dificuldade, mas eu vou aprender rápido e tudo vai dar certo. Então, a partir de amanhã, 8 horas da manhã, eu começo aqui. E eles ficaram tudo me olhando. Eu falei assim, não precisa pensar em salário, eu vou trabalhar. Se vocês gostarem do meu serviço, vocês pagam. Se vocês não gostarem, eu vou ter trabalhado um mês de graça. Eles ficaram me olhando e eu lembro da cara, assim, deles, tipo, nossa, brasileiro. Tipo, a minha cara brasileiro é meio doido. É doido. E aí você conseguiu ficar esse um mês trabalhando? No você outro voltou no dia às 8 seguinte? horas da manhã eu cheguei, eles estavam desacreditados que eu cheguei. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, eu pensei, como é que eu vou chegar numa empresa que não é minha, que eu não fui nem convidada, eu vou chegar trabalhando, o que eu posso fazer para acrescentar? E eu pensei, bom, vou começar revisando o que fizeram. Vamos começar colocando defeito no trabalho dos outros. Comecei olhando a câmera, falando, bom, as câmeras estão certas, vamos contar o estoque. Contei o estoque, passei uns 3 dias contando o estoque e vi que tinha um rombo muito grande naquele estoque. E detectei que havia algum buraquinho ali naquele cesto deles. Tinha algum furo, alguma coisa estava vazando. Porque tinha um rombo muito grande de valor no estoque. Ah, tá. Eu já ia falar, mas que tipo de rombo? Que tipo de rombo? Não, alguém estava roubando. Tá. Enfim, ou eles estavam perdendo dinheiro de alguma forma porque tinha uma diferença, por exemplo, de 50 e poucos mil reais no estoque. Uau, não é diferença pequena, é uma diferença gigantesca. Gigantesca. E tava, assim, muito grande, tava muito nítida. E eles não tinham percebido. E aí eu pedi pra olhar as câmeras, passei alguns dias vendo as câmeras e percebi que havia um funcionário estava roubando a loja. E tava vendo pela câmera. E ninguém tinha percebido. Então eu falei, essa vai ser a virada de chave. Isso já fazia uns 10 dias que eu tava trabalhando lá. Eu falei, essa vai ser a virada de chave. Eu vou provar pra eles que eles estão sendo roubados. Que tá faltando no estoque, eles não estão percebendo. E aí eu vou ganhar moedas de crédito aí com essa galera. Quando você descobriu, falou pra eles, o que aconteceu? Descobri, provei, mostrei. Eles fizeram uma cena lá pra eles pegarem esse funcionário que tava desviando mercadoria realmente. O funcionário desviava, colocava caixa de mercadoria no lixo, voltava depois, todos os dias às 8 da noite, pegava a mercadoria que ele tinha jogado no lixo, levava embora, vendia, enfim, extraviava.
Eles mandaram o funcionário embora, chamaram a polícia, o funcionário saiu preso da loja. Mostramos as câmeras, o funcionário saiu preso. E a partir daquele dia, eles começaram a confiar em mim de uma forma e pensar: essa pessoa veio realmente porque ela quer trabalhar, ela quer mostrar serviço, ela quer agregar na nossa empresa. E começaram a me abrir as portas. Olha, o que você quer fazer aqui? Quer trabalhar aqui? Passaram-se uns 6 meses, eu estava cuidando da fábrica. Você já estava sendo totalmente a gerente ali da fábrica, cuidando de tudo. De produção. Só que aí, lembrando aquele pequeno detalhe, né? Eu não sabia nada de produção. E aí respondendo a sua pergunta lá do começo, quando que a idade foi um problema para mim? Nessa fase eu tinha 24 anos mais ou menos, e a idade era um problema para mim, porque o pessoal que trabalhava na fábrica já era um pessoal muito mais velho, os cortadores, aqueles caras bem velhões, assim, sabiam muito o que estavam fazendo. As meninas, as gerentes da loja, outra gerente, né, de vendas, funcionárias, já, aquele pessoal mais velho que tá ali acomodado, já sabe o que tá fazendo há muito tempo. E aí eu cheguei nova, sem saber de nada. A nova chegando e dando ordem. Comer de garfo e faca essa criança folgada que veio aqui dar ordem pra gente. Eles não aceitavam. Por mais que você seja humilde, tente ser parceira, a galera não aceita ser submetida a alguém mais novo. É bem difícil. Então, o cortador muitas vezes me perguntava assim: esse tecido aqui, o que você quer que faça? Mocinha, corta enviesado ou corta no sentido do fio? E eu falava: puta merda, não sei. Que é isso? Que é isso? Não sei o que é uma coisa nem a outra. O que eu faço? Entrava lá rapidinho no banheiro, olhava no Google e aí pronto. Saía do banheiro e falava: por exemplo, seu Sidney, ok, o senhor pode cortar isso aqui enviesado. Ele, tem certeza? Fizeram bastante coisa errada. Eu também fiz muita coisa errada. Eu lembro que eu cortei 1000 pernas de calça dobradas, então em vez de 1000 pernas, tinham 1000 calças, mas apenas 500 pernas. Eles faziam algo pra te culpar, por exemplo, eu vou cortar enviesado porque ela mandou eu cortar desse jeito. Muito aí se estava errado. Sabendo que estava errado, eles me boicotaram assim o que eles puderam. Sabendo que estava errado, eles faziam. E eu chorava, mas eu não chorava na frente de ninguém nunca. Eu chorava no ônibus, eu chorava em casa, eu chorava no banheiro, eu chorava na hora do almoço, mas eu me mostrava muito forte, falava: não, eu errei, vamos lá, eu vou consertar. Eu nunca fugia do problema. Quando você errou essas 1000 peças de calça... Essas foram falta de raciocínio mesmo. Foram... assim... Mas deu algum problema pra você ou não? Não, porque assim, a chinesa, a Lina, né, o nome dela, ela existe até hoje, foi uma pessoa profundamente amiga e compreensiva. Ela teve uma compaixão por mim. Como eu fiz bastante coisas para ajudá-la e para fazer a empresa dela crescer e ganhar dinheiro, talvez algo tenha tocado o coração dela e ela viu que eu era uma menina querendo aprender e eu estava aprendendo. E realmente, hoje eu vejo que a produção de moda é uma coisa que depende muito de raciocínio. Antes de você dar um pequeno passo, antes de você fechar um botão, antes de você fazer um gesto muito pequeno, você precisa pensar. Porque aquilo vai acarretar em toda a produção. Por isso que eu te falei que no começo, quando a gente se apresentou, eu falei que talvez eu teria feito engenharia de produção e não moda. Porque hoje o que eu faço, o trabalho que a gente realiza como PL é muito... Assim, eu preciso raciocinar muitas vezes. Eu cortei as 1000 calças, tinham 1000 cinturas de calças e apenas 500 pernas. Então, seriam 500 sacis que seriam precisos encontrar para poder vender aquelas calças. E ela foi super compreensiva. Jamais ela me bronqueou ou me chateou de alguma forma para me constranger. Ela sempre falava: tá errado, mas a gente vai aprender, calma, tenha paciência, você tá aprendendo, você tá indo bem. Ela sempre falava pra mim: você tá indo bem. Ela foi uma... É muito bacana quando a gente dá um suporte, né? Vai, você tá indo, tá bacana. Uma mãe, uma amiga, uma professora, assim, sem palavras pra ela. Até hoje, realmente, ela é uma pessoa muito viva no meu coração e a minha eterna gratidão. Enfim, tive todo esse apoio dela, esse carinho, essa compreensão. Eu errando com o dinheiro dela, o que é pior. Ela podia falar: menina, sua burra, não acredito. Vai embora agora. Sobe na minha frente. Não. Muitas empresas, hoje o trabalho que eu faço, eu vou chegar lá ainda para contar para vocês o que eu faço atualmente, mas eu passo por muitas empresas, então eu vejo a estrutura da empresa inteira. Vejo os patrões, vejo os funcionários, vejo a hierarquia e eu vejo que a galera, assim, não tem chance de errar. Ontem mesmo eu vi que uma funcionária foi mandada embora de dos meus clientes porque ela chegou atrasada. Gente. Ela só chegou atrasada e tinha greve. Ela só chegou atrasada. Não importa tudo que ela fez de bom, o trabalho que ela já levou pra casa. Nossa, que intolerância gigantesca, né? Intolerância, assim, fantástica. O mundo da moda, você é completamente substituível e você não pode errar. É totalmente intolerável. Então, eu agradeço muito a Lina, assim, primeiramente a Deus, sempre, porque se usa das pessoas, mas ela, por ter se deixado usar por Deus para ter um coração tão bom e ter me feito tanto bem quanto ela já me fez. Você ficou quanto tempo com eles trabalhando? Eu fiquei 4 anos trabalhando. E eu imaginava que eu fosse passar a vida inteira lá, porque a gente se dava muito bem, o negócio começou a voar.
E aí um dia, o negócio voando, ela chegou pra mim, ela falou assim, olha, eu preciso te falar uma coisa, vamos subir lá na sala de reunião. Eu subi, eu já falei, nossa, que estranho, porque a gente não tinha esse mistério, esse clima. E ela tava com a boca até branca. Eu falei, meu Deus, Tá acontecendo alguma coisa. algum mistério muito grande no ar. Ela falou assim pra mim, olha, eu quero conversar uma coisa com você, eu não te falei antes porque não era certo, mas você sabe que uma empresa, quando ela tá no melhor momento dela, é uma hora de vender, porque é quando ela mais vale, né? Eu falei, claro, sim. Ela falou assim, então eu vendi a empresa. E eu quase morri do coração, porque a empresa dela era muito minha. Eu tratava muito como se fosse minha. Uhum. Eu acho que esse foi o segredo de conseguir me empenhar e ter um pouco de sucesso se eu tive ali. É aquele espírito de dono que as pessoas falam? Totalmente, assim, eu tinha tanto amor pelas coisas dela, eu tratava tanto como se fosse meu, que quando ela falou que vendeu, doeu em mim. Eu falei, não, mas a minha empresa você vendeu. Eu pensei, né? E ela falou, olha, mas o novo dono vai assumir, vai continuar as operações. Se você quiser, inclusive, trabalhar com ele, você pode trabalhar com ele e continuar. Ou se você quiser empreender, eu vou te ajudar a empreender. E eu fiquei, assim, desolada. Eu passei 24 horas num luto, porque venderam a minha empresa do coração. E aí depois eu falei, não, calma, respira, o que eu vou fazer de agora em diante? Uhum. Então, um ponto importante, eu falei para vocês que eu não tinha perfil seletista e falei que fiquei 4 anos aí trabalhando dentro dessa empresa. Em momento algum eu tive carteira assinada, em momento algum eu tive um compromisso de ter que chegar às 8 horas e ter que sair às 6 horas, não. Nem contrato você tinha? Nada. Eu trabalhava com ela do mesmo jeito que eu entrei, foi o mesmo jeito que eu saí. Eu fui trabalhar por boa vontade e ia todos os dias por boa vontade. Nesse intermédio eu fiquei doente e ela me remunerou como se eu tivesse ido trabalhar. Ela me dava comissão e sempre me dava mais. Eu falava, não, mas não tá certo. Ela falava, não, mas você merece. Eu falava, então, muito obrigada. Aquele reconhecimento que todo mundo quer ter. Maravilhoso. Então, assim, eu encontrei lá nessa oportunidade a chance de empreender, mesmo sem ser uma empresa dentro dela, eu era só uma menina realmente aprendendo, mas ela me tratava, me dava liberdade de como se fosse mesmo uma empreendedora, uma PJ dentro da empresa dela, me remunerava, eu via o dinheiro girar, sempre tinha aquele movimento, eu via a coisa acontecer, e a satisfação que isso me dava, além de ser financeira, a satisfação pessoal, de você ver um negócio dando certo. A gente foi a empresa pioneira na criação das calças Prada, que é aquela calça super power, que tem o efeito de lipo no Brasa. Aqui no Brás tem muitas, aqui no shopping tem bastante 10 lojas anos assim. atrás, nós fomos a primeira empresa que fez. Então, eu lembro que o dia que a gente colocou para vender, a empresa não tinha Instagram nem nada. Quando a gente colocou para vender, eu fiz um Instagram e lancei, eu falei, amanhã vai ser o grande lançamento das calças que dão efeito de lipoaspiração. Tinha uma fila, mas uma fila de gente para comprar surreal na calçada. E a gente olhava, a gente dava risada, se abraçava, a gente falava, meu, a gente tá conseguindo. A gente tá transformando uma empresa numa potência. E eu também migrei, né? A operação dela era totalmente importação. E eu falei para ela, olha, a gente vai ganhar velocidade em informação de moda se a gente trouxer essa operação para o Brasil. Então, a gente criou uma teia de produção. Foi aí a grande mudança na minha vida profissional, quando eu construí essa teia e criei relacionamento, que é o que eu trabalho até hoje. Tô chegando quase lá. Mas, criando essa teia, todo mundo falava, não, mas chinês importa, chinês é container. Não, a gente é um chinês que fabrica no Brasil. E a galera gostava da qualidade, gostava do nosso time, porque era rápido, não demorava meses para chegar. Esperava o container, chegava a roupa cheirando peixe. Não, era tudo feito no Brasil. Os nossos colaboradores ficavam em fila lá do lado dos clientes para receber. E eles olhavam os clientes comprando e falavam, meu, vocês têm que produzir rápido por isso, ó, porque vende. Vocês demoram um mês para fazer. Chega aqui e vende no mesmo dia. Então a galera corria, a gente criou uma parceria muito positiva, muito boa. E isso eu consegui trazer essa galera comigo até hoje. Já fazem mais de 10 anos. Isso é muito, muito gratificante para mim. E dentro dessa sua decisão de continuar, de empreender ou continuar na empresa, o que você decidiu? Eu decidi justamente, você não perde o fio da meada, você tá de parabéns. Estou aprovada, encantada com você. Eu já teria perdido algumas vezes, eu sou um pouco prolixa. Mas quando ela falou para mim se eu preferia empreender ou continuar trabalhando, sem dúvida eu já tinha entendido que o meu perfil, a minha identidade era no empreendedorismo. Eu falei, não, eu quero empreender. Ela falou assim, então tá, vamos lá no último andar da fábrica. Eu fui lá com ela e tinha um buraco do elevador, um elevador de carga. Ela falou assim, então olha lá na porta da loja. Daqui até a porta da loja, tudo que o seu olho alcançar de estrutura é seu. Nada a ver, assim, mas lembrei da cena do filme do Rei Leão, gente. Ela me deu tipo assim, isso. Ela me deu totalmente a estrutura da loja, da fábrica, ela me deu as máquinas, ela me deu o cabide, ela me deu o arara, ela me deu tudo. Ela só não me deu o estoque, é óbvio, porque ela tinha vendido juntamente com a loja. Mas tudo de estrutura ela me deu.
Eu lembro que eu paguei, olha só, gente, paguei várias combis para fazer a mudança para uma casa, que aí eu aluguei uma casa e comecei o meu primeiro empreendimento grande, assim, que foi a Casa Frufru. A Casa Frufru foi um empreendimento que começou com o capital de material totalmente doado e veio dessa empresa. Então, os cabides tinham o nome Lina lá escritos em homenagem, em memória da empresa, da finada empresa que era minha grande paixão. Qual que era a moda da segmento da Frufru? Então, a Casa Frufru foi um segmento de moda evangélica, porque trazia muito da minha identidade. E eu percebi, assim, que era muito difícil mudar a chave, sabe? Eu nunca tive o dom de estilista. Eu não sou a pessoa da criação totalmente. Hoje eu sou muito mais da execução, porque eu percebia que virar a chave para mim era muito difícil. Tenho muitas amizades com estilistas e elas fazem, assim, 10 criações para 10 empresas diferentes. Uma faz moda, enfim, um exemplo de carnaval, a outra faz evangélica, a outra faz uniforme, e minha cabeça não conseguia trocar a chave. Eu era nova, ainda não tinha maturidade para trocar e falar, não, agora eu vou para evangélico. Quais são todos os detalhes que permeiam o mundo evangélico para eu colocar? O evangélico não usa decote, manga tem que ser tal tamanho, saia assim, saia colar, a outra do outro jeito. Eu não conseguia transformar, eu só conseguia trabalhar com um por vez. Então isso me fez definir, falava, olha, eu vou trabalhar com um. Qual vai ser esse um? Onde eu tenho mais habilidade? No mundo evangélico. Então, eu era um membro muito ativo da igreja naquele momento. Então, acho que aquele lá foi o que veio a casar. Colocando a sua identidade em todos os lugares. Em todos os lugares, na criação, na execução, na casa, na fábrica. Era uma casa bem grande, então era fábrica embaixo e a loja em cima. Fiz toda a história, aluguei uma casa do meu pai, que é a casa que eu nasci e cresci, uma casa de infância, que todo mundo na vida que me conhecia sabia o lugar, enfim, sabia da história, sabia do meu amor pela casa. Reformei, pintei toda de rosas, araras douradas, coisa mais frufruzinha do mundo. E no dia 11 de março... Eu ia perguntar o nome. Veio da onde? O nome veio do Google. Veio do Google? O pai Google está aí para nos responder. Um dia eu pensei assim, nossa, eu sou muito apegada aos negócios em business, né? Eu não penso muito tanto na parte... Muitas vezes hoje as pessoas chegam para mim e falam, eu quero criar uma empresa, eu quero ter uma loja de roupa e vai chamar, sei lá, loja de fulana de tal. E a pessoa, a primeira coisa que ela pensa é no nome. E eu sempre pensava que a primeira coisa era o dinheiro. A empresa tem que dar dinheiro. Como é que ela vai fazer para me dar dinheiro? Tem que ser rentável para não falir, tem que ser rentável para ter uma galera trabalhando e pagar a galera em dia. Como é que a gente vai fazer isso? E o nome, eu realmente não pensei. Eu falei, eu não tenho mais o que fazer, agora eu vou pensar no nome. Falei, mas acabou a criatividade, acho que ficou toda nas roupas, o que eu faço? Fui no Google e escrevi assim, nome ideal para loja de roupas de coisas de mulher. E a primeira palavra que apareceu foi frufru. E eu falei, pronto, loja frufru, casa frufru e a marca frufru. E ficou tão forte que assim, hoje em dia até a cabeleireira que eu vou, ela me chama de Fru. Porque ela só lembra de mim pelo Instagram Frufru. Por causa da sua loja. E uma forma carinhosa de me apelidar é Fru, que é o diminutivo de Frufru. Então acho que ficou muito aliada à minha imagem. Enfim, vivi esses dias muito felizes. Assim, eu lembro de ter dias de voltar para casa, da casa Frufru até a casa que eu morava, chorando de felicidade. Eu olhar para o céu e agradecer e falar, meu Deus, muito obrigada por me fazer tão feliz profissionalmente. Eu nunca imaginei me sentir tão realizada. Foi uma sensação, assim, inesquecível. Durou poucos dias, né? Porque os problemas começaram a aparecer, os boletos chegando. Mas os primeiros dias foram muito inesquecíveis. Eu me sentia muito realizada. Você estava com quantos anos quando você abriu a casa? Eu abri a casa com 24 anos e trabalhei com ela até os meus 28. Foram 4 anos de existência. E foi bastante tempo. Bastante tempo. E foi assim... A gente criou campanhas maravilhosas, fomos viajar para fazer campanha do Dia das Mães, e aquela viagem, assim, na viagem a gente, por um acaso, foram 3 crianças junto, 80 pares de sapato para fazer a coleção, foi uma viagem muito engraçada, eu dei muita risada, eu fui muito feliz mesmo na Casa Frufru. E aí acontece que a Casa Frufru foi um projeto que caminhou ali lado a lado com o meu casamento, que é aquele casamento que eu disse para você no começo, que era um casamento muito triste que eu tinha na minha vida, então... Esse casamento ser triste foi uma coisa que também me ajudou a fazer a Casa Frufru feliz, porque eu pensava, eu preciso ser feliz em alguma coisa da minha vida. Já que eu não sou feliz no meu casamento... Eu vou colocar a minha felicidade toda na minha loja. Toda a minha felicidade na minha loja. Então, como ela tinha um aspecto de casa, tinha sofá na loja, tinha geladeirinha,
tinha o banheiro ali, eu pensava muito assim, aqui é minha casa e lá eu vou pra dormir. Eu durmo, sabe quando a pessoa tá presa e vai dormir na prisão? Era mais ou menos essa sensação que eu tinha. Sai pra trabalhar e depois volta pra dormir Isso, na prisão. eu dormia pra dormir na cadeia, eu voltava a dormir na cadeia. É triste, né? Mas é muito real. O que eu vivi era exatamente essa sensação. Mas hoje a gente ri dessa situação. Tá ótimo, eu não fiquei uma pessoa amarga por isso. Eu olho pra trás e falo, foi necessário, não me arrependo, aconteceu porque tinha que acontecer. E fui muito feliz nesse processo, apesar dos pesares. Então, assim, o meu casamento correu junto com a Casa Frufru. E chegou um momento em que esse casamento não ia durar e realmente ele chegou ao fim. Né, com quase 5 anos ali de casamento e com 4 anos da Casa Frufru. 3 anos, na verdade, da Casa Frufru, ele chegou ao fim. E aí, o que acontece é que eu tinha vinculado muito a minha imagem pessoal no Instagram do Frufruzinho, né, da Casa Frufru, e ficou meio que indissociável, eu não consegui separar. Eu pagava modelo para fazer foto, campanhas, blogueiras, só que quando eu aparecia, gravava os vlogs, eu gravava muitos bom dias, assim, com aquele cabelo duro pra cima. A conexão era mais intensa com os clientes, adorava. né? O pessoal falava, nossa, você não deu bom dia, hoje tá tudo bem, senti sua falta. Eu falava, ai meu Deus, o que eu fui arrumar pra minha vida? E acontece que nos dias de divórcio é um processo muito triste, acho que ninguém casa pra separar, né, não passa por todo esse processo. E nos meus dias de divórcio foram dias de muita tristeza, de muito luto. E eu tinha muita tristeza, e a tristeza trouxe em mim algo que eu nunca passei na minha vida. Foi um processo muito novo. O silêncio. Eu sempre fui uma pessoa muito falante, você pode ver aqui que eu pego pra falar e ninguém consegue parar. Mas uma pessoa bastante falante, e o divórcio trouxe em mim um silêncio absurdo, um silêncio de alma. Eu passei 30 dias assim, sem ouvir minha própria voz. Realmente em silêncio absoluto. Então, apesar de seu casamento, vamos dizer assim, ter sido triste, quando você divorciou, você ainda continuou triste, não foi, meu Deus, me livrei, tô livre, não foi isso? Foi essa sensação, mas assim, como eu venho de uma família religiosa, evangélica, religiosa, nós temos muitos princípios cristãos que vão contra o divórcio. E mesmo que o meu divórcio foi totalmente apoiado e compreendido pela minha família e pela igreja, inclusive, eu não aceitava dentro de mim. Eu não conseguia entender a morte daquele sonho, porque mais do que não ter dado certo e ter sido um alívio me separar, ver o meu sonho morrer, eu sonhava em ser mãe, novinha. Eu sonhava, aquele apartamento, tudo que a gente construiu era um sonho para mim. E eu saí do apartamento numa noite com o pijama e o RG na mão e nunca mais eu voltei. Com o processo de Maria da Penha. Então, assim, tudo aquilo que houve, tudo aquilo que aconteceu foi muito traumatizante. Morrer aquele sonho e passar por tudo aquilo e aquele monte de pessoas me perguntando, você não tá mais de aliança? O que aconteceu? Eu não tô vendo mais seu marido nas filmagens. Uma das piores coisas é perguntar isso também, né? Aquilo me massacrou de um jeito e eu não conseguia vender se não fosse com a minha imagem. Eu não conseguia falar, eu não tinha coragem de gravar, olhar um vídeo e falar assim, bom dia, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe o dia de vocês. Hoje vai ser um dia maravilhoso pra gente, vamos acompanhar meu dia, hoje eu vou fazer tal coisa, hoje eu vou em tal oficina. Eu não tinha forças. Então, eu morri. Como eu sinto que, assim, eu morri dormindo por uns longos 6 meses e o meu engajamento foi caindo, a empresa foi esvaziando. Eu não tinha vontade de abrir a empresa porque eu sabia que se eu abrisse aos sábados, a galera ia lá e ia me perguntar, você tá bem? E eu não queria falar. Eu não queria existir, eu só queria vender roupa, eu só precisava vender para comer. Você tá bem? Você se divorciou? Ai, mas me conta só pra mim, o que aconteceu? E essa curiosidade me consumia, eu não conseguia. Então eu fui deixando, eu fui dormindo. Eu dormia dentro da casa da Frufru. Eu comecei a morar lá. Eu fiquei 30 dias na casa dos meus pais. Depois eu passei a morar na casa da Frufru, dentro da loja, no meio das roupas. Eu dormia nas araras, embaixo das araras, num sofazinho de 2 lugares. Fiquei por uns meses. Dormia dentro da casa da Frufru. E lá eu fiquei. E não abria, não gravava. Eu olhava o Instagram, as pessoas me mandavam direct, eu não respondia. Eu fiquei escondida, completamente escondida, por uns meses. E aí, até chegou o dia que as contas já estavam, assim, todas atrasadas, o aluguel atrasado, tudo completamente sobrecarregado, apesar da situação. E eu pensei... Nessa época, você tinha algum funcionário que você teve que mandar embora? Eu tinha 8 funcionários. Você tinha 8 funcionários? Eu tinha 8 funcionários e aos poucos eu fui extinguindo, demitindo e pagando rescisão com dinheiro que eu nem tinha mais, porque eu só estava saindo, o dinheiro não estava mais entrando. Eu mandei todos os funcionários embora, expliquei a situação, eles entenderam, eles viram, eles tentaram comigo, alguns... A Lid, que foi minha modelista maravilhosa, minha piloteira e modelista, ficou comigo até o último dia, que eu realmente trabalhei, entendeu a situação, eu paguei para ela todos os direitos, tudo bonitinho, direitinho. Falei, Lid, obrigada por tudo, mas eu não consigo continuar.
Ela foi embora chorando, porque o clima era muito gostoso. A gente fazia almoço para todos os funcionários almoçarem juntos. Era muito casa, era muito família, era muito humano o negócio. Era muito nosso. E assim, todo mundo tinha muita sensação de dono. Eu nunca fui dona daquilo sozinha. O que me deixaram fazer, eu fazia com as pessoas. Então, foi muito triste, realmente, quem trabalhou comigo, que levava a sério, assim, como a gente sofreu bastante, mas seguiram a vida. Eu fiquei muito feliz por todas as pessoas que conseguiram seguir adiante. E eu fiquei lá, pensando no que eu ia fazer na minha vida. Não tinha dinheiro mais para nada. Meu processo de divórcio não tinha sido resolvido ainda. E não estava nem perto de ser Mesmo resolvido. depois de um ano, ainda não tinha resolvido tudo. A gente conseguiu assinar o divórcio com 2 anos Uau, que demora! com 2 anos de separação de corpos. É que realmente a gente assinou, resolvemos o processo e entrou um dinheiro para eu conseguir respirar. Mas um dinheiro que, assim, só serviu para limpar o nome, para pagar as contas, porque eu tava realmente muito afundada. Eu quebrei de um jeito, assim, eu fiquei olhando o barco afundar e encher de água. Foi isso que aconteceu, foi muito triste. E aí, depois de uns meses, quase uns 9 meses, perto de um ano, eu pensei, bom, eu preciso trabalhar. O que eu vou fazer? Depois de que tinha acabado todo esse processo, divorciou, tudo mais, aí... Na verdade, ainda não tinha me divorciado. Eu só tinha me separado de corpos, tava lá na casa frufru. Tá, então antes do divórcio no papel mesmo. Isso, antes do divórcio no papel, eu tava só separada de corpos há quase um ano, uns 9 meses. Eu pensei, eu preciso voltar a trabalhar. O que eu vou fazer? Pra onde eu vou? Quem sou eu? Cadê minha identidade? Vou ser professora? Deus me livre, não gosto. Não adianta, vai ser mais uma tristeza. Eu já tô chorando, eu vou lá ouvir choro de criança, só vai doer mais. Então, eu vou pro Brás. No Brás, eu vou arrumar alguma coisa pra fazer. Vim pro Brás e consegui arrumar emprego numa loja, na Exclusiva Têxtil, uma loja importadora de tecido, com Israel, querido amigo meu. Um abraço, um beijo para ele, muito obrigada pela oportunidade. Ele viu tudo que eu estava passando, eles me empregaram, deu super certo. E, assim, foi um período muito curto, porque logo em seguida disso já veio a pandemia. Tipo, 3 meses que eu estava lá veio a pandemia, mas foi um período muito intenso e muito rico, porque eu já tinha muito conhecimento de produção. Eu trabalhei 4 anos na fábrica, então eu entendia bastante sobre o processo produtivo. E nessa loja que você foi contratada para fazer o quê? Eu fui contratada para ser gerente de vendas. Tá. Só que gerente de vendas de tecido, então era da matéria-prima. Então, além de entender do processo produtivo, eu tinha que passar a estudar e entender muito agora da matéria-prima. As bases de tecido, para que elas eram adequadas, como elas eram feitas, como elas se comportavam de acordo com cada temperatura, ou de acordo com cada processo que passavam. Então, eu fico muito feliz assim, porque eu vejo que Deus, de uma forma, a gente fala que Deus escreve certo por linhas tortas. As linhas da minha vida foram as mais tortas possíveis. A gente não entende algumas coisas, Elas mas... deram umas voltas, assim, inacreditáveis no final. Hoje eu consigo entender com muita clareza que Deus falou assim, ó, primeiro você vai conhecer o processo produtivo da roupa. Vai lá. Fica lá 4, 5 anos se conhecendo. Conheci muito de perto. Depois ele falou, agora você vai conhecer a matéria-prima. É importantíssimo você saber sobre matéria-prima. Bora lá. Então eu tive contato com outras importadoras, com pessoas que vendem tecido, com matérias-primas, como eu te disse, como elas se comportam e todos os detalhes que permeiam essa vida delas. E aí hoje eu consigo juntar tudo que eu conheci, o pouco que eu conheci, com certeza ainda tem muito mais a aprender, mas esse pouco que eu conheci, mas já é muito rico. Me fizeram abrir a minha, então, empresa, que hoje me permitem ser mãe, trabalhar de casa, empreender pelo celular, sem funcionário, com todos terceirizados, com o mínimo de custo possível. Então, assim, todos os caminhos que eu passei, pelos quais eu passei, me trouxeram até aqui. Você foi se reerguendo depois, quando você entrou nesse outro trabalho que você conseguiu aqui no Brás? Sim. Eu fui me erguendo assim, porque eu já entrei com o caráter de ser PJ, mas com o contrato eu tinha um salário bom, não era um salário ruim, então eu já consegui me dar um fôlego para eu colocar a casa em dia. Consegui colocar a casa em dia, e aí logo eu tive que sair, realmente o meu contrato foi rescindido por conta da pandemia, a empresa não conseguia me pagar, me manter lá. Eu vim para casa e aí eu pensei, bom, eu conheço tudo de produção, eu conheço tudo de tecido. Agora, como é que eu posso fazer para usar isso em meu favor? Agora a bola tá comigo. Para oferecer esse trabalho. Meu Deus, como é que... Isso, justamente. Como é que eu faço para oferecer esse trabalho? E aí, nessa empresa que eu trabalhei, nessa última, eu conheci muitos lojistas que faziam confecção. E eu pensei, bom, o que eu posso fazer é oferecer o serviço para eles de confecção. E aí eu fui batendo de porta em porta falando, olha, oi Vértice, tudo bem? Oi Avec, tudo bem? Lembra de mim? Eu tava vendendo tecido para você, mas agora, deixa eu te contar, eu posso produzir para você. Você tem falta de mão de obra? A mão de obra é um problema real e latente no Brás, em todos os lugares, porque as pessoas não acham mão de obra qualificada. Dá muito trabalho de você coordenar e gerenciar e trazer uma peça de qualidade na sua loja, sem que isso custe muito. Eu consigo fazer para você sem custar muito, vamos lá?
Então, você... Deixa eu ver se eu acho que eu peguei o fio da meada. Você fez a sua fábrica, agora você na Casa Frufru. Isso. Hoje em dia eu moro na Casa Frufru. Uhum. Moro lá, é uma casa do meu pai, a gente mora lá naquela casa, ela continua sendo rosa, continua sendo frufru, mas ela é minha casa. E hoje em dia a gente tem um escritório de desenvolvimento lá. Então hoje, Tá. o que eu faço? Toda essa galera que eu conheci ao longo de todos esses anos, todos os lojistas, me apresentei para eles e falei, olha, eu consigo fazer a sua produção girar, chegar as suas peças na loja, te indicar o melhor tecido, te indicar bons fornecedores com um bom preço, falar para você, ó, essa peça vai te custar tanto, você vai ganhar de markup nela tanto, porque eu já consigo te dar o preço de custo só de olhar a foto. Uhum. Vai te custar tanto, eu produzo para você em tal período, e aí você me paga X valor por essa mão de obra, ok? Para você, esse é o serviço que a gente chama de Private Label. Abreviado, a galera aqui no Brás, que está bem habituada com esses termos, fala o PL. O que eu faço é o PL. Então, hoje eu faço a terceirização de todo o serviço e entrego para a loja, ela me dá um desenho, uma foto, eu faço daquela foto uma produção entregue na loja dela. Nossa, já é super rápido, então. E eu utilizo... Uma foto você tira tudo com do seu uma conhecimento. foto a gente faz, a gente traduz aquela peça, a gente leva as provas para a pessoa ver e aprovou, deu certo, tá aprovado, a gente consegue entregar aquela produção, por exemplo. Aí eu quero 100 peças dessa na cor branca, 100 peças dessa na cor amarela. Ou tantos modelos em tantas peças, em tantas cores, tantos tamanhos. A gente faz totalmente personalizado e entrega na loja da pessoa num prazo recorde de 30 dias. Nossa, que rápido! É rápido entre a foto e a entrega, a gente consegue... Porque assim, a gente... Olha que privilégio, agora eu volto lá atrás. Quando eu trabalhei na Lina, e eu tinha aqueles fornecedores, as fábricas que trabalhavam com a gente, as oficinas, a gente foi testando a galera, vendo quem era bom, quem não era bom, a gente foi criando uma rede realmente segura. Hoje, as oficinas que a gente trabalha são oficinas que eu conheço há muitos anos e que, assim, eu sei que eu posso confiar. Eu vou entregar na mão deles, eles não vão ficar me dando desculpa, eles não vão pegar o serviço de outra pessoa na frente, fazer, eles vão fazer o meu serviço em prazo máximo e com muita qualidade. Então, como é uma rede testada e aprovada, a gente consegue garantir para o cliente que a gente entrega num prazo recorde. Ah, então maravilhoso. Então, todo esse caminho por onde eu passei me trouxe esse conhecimento e hoje a gente consegue empreender de casa com um bebê de 30 dias, 40 dias no colo. A gente, você fala você e seu marido. Hoje eu e meu novo marido. Tá sorrindo, gente, tá tudo certo, maravilhoso. Então, graças a Deus, aí a vida recomeçou. Depois de 4 anos que eu me separei do primeiro casamento, a vida recomeçou. Conheci uma nova pessoa. Hoje nós empreendemos, ele tem uma vidraçaria. Eu ajudo ele na vidraçaria no atendimento, porque eu gosto de falar um pouquinho. E ele me ajuda com todo o back-office aqui dessa parte da produção. E juntos nós ajudamos um ao outro a cuidar do bebê, que é um novo funcionário, né? A gente já tem a Malu, que é uma funcionária golden, peludinha. Ai, meu Deus, que fofa! Onde a gente vai, ela vai atrás. É super um mascote da nossa empresa. E agora temos o Luigi também, de 40 dias aí, fresquinho, funcionário novo, acabou de chegar ao mundo. Seu sonho se realizou, né? De ser mãe. De ser mãe, de trabalhar em casa, de ter uma família trabalhando junto. Acho que eu sempre via o Wellington, um amigo meu que tá aqui hoje, que é o nosso diretor. Nosso diretor, trabalhando em família, assim, eu achava o máximo, eu via, eu falava, caramba, onde o Wellington e a Melissa ia junto, os filhos estavam sempre perto, eu achava aquilo muito rico, porque é o que eu te falei no começo, quando você me fez a primeira pergunta, eu achei muito linda, muito antes de falar quem a gente é profissionalmente, a gente é uma pessoa, e nós só estamos profissionalmente, eu já estive professora, já estive funcionária, já estive gerente de tecido, hoje eu estou no PL, mas eu sou a Grace. E a Grace é a mãe de família, que é casada com o David, mãe do Luigi, mãe da Malu. Essa é a Grace. O restante a gente só tá. A gente só tá, então, verdade. se em algum momento a gente mudar e a gente for só trabalhar na vidraçaria, no negócio dele, ok, mas estamos juntos. Estaremos juntos onde quer que estejamos. Você preza bastante pela família. Dá pra enxergar isso na história que você contou, na história da Casa Frufru. Eu ia perguntar, mas acho que até é injusto meio perguntar. Você pensa em voltar com a casa? Porque você contando, eu gostei muito. Deu vontade de conhecer o ambiente. Né, a história. Deu vontade. Olha, assim, hoje eu consigo ver com mais clareza. Eu era bem imatura ainda na Casa Frufru. Eu fiz coisas muito corajosas, mas eu ainda tinha bastante maturidade com relação ao business do negócio. Então, hoje, se eu voltasse, eu voltaria de uma forma muito mais consciente, talvez mais madura. E com outra estrutura, hoje talvez muito mais online. Eu acho que o presencial é muito gostoso na Casa Frufru, pela identidade da casa, as pessoas querem apalpar, igual você falou, eu gostaria de ir lá conhecer. Exatamente, as pessoas vinham de longe para ver aquela casa rosinha onde eu nasci. Ah, aqui que você nasceu! Era muito real, era muito palpável.
Então, sim, um segredo, assim, difícil contar os meus sonhos para alguém, mas um segredo, bem um segredinho, eu gostaria de voltar. Mas, claro que isso depende de muitos fatores, se for um plano de Deus, estou aberta. E se não for também, vai ser um lindo sonho que eu vou ter guardado no meu coração. Um segredo bem segredinho que ela contou pra gente. Só contei aqui, só. Queria que você deixasse as suas redes sociais pra gente seguir você. Ou algum lojista que esteja interessado nos trabalhos da Grace, que ela contou aqui. Muito bom, é verdade. Entrar em contato contigo. Vamos lá, então, bom, Casa Frufru, se um dia ela voltar, com certeza você será uma convidada de honra, vai ser um prazer. Obrigada. Estamos aí na expectativa. Minhas redes sociais são @frufruzinho, da Casa Frufru. E a minha rede social pessoal é o Grace Ângelo Prince. Grace com A, Grace Ângelo Prince. Lá eu falo sobre o PL, mostro um pouco mais do meu dia a dia da produção de moda. Esse frufruzinho é mais as lembranças da Casa Frufru. Então você continua ainda sendo blogueira ali, mostrando a sua vida. Olha, hoje, assim, uma das lições valiosas que eu trouxe na vida é nunca mais vincule sua imagem pessoal. Assim, a privacidade é um luxo caríssimo. Então, hoje eu prezo muito pela minha privacidade. Eu posto um pouco menos da minha vida pessoal, mas eu mostro muito mais da vida profissional. Então, gravo vídeos mostrando quando eu tô no braço, fazendo produção, gravo alguns perrengues com um tom de engraçados que acontecem na minha vida, mas evitando sempre ficar mostrando essa vida pessoal. Muitas pessoas estão levando o Instagram como vida profissional. Sim, né? sim. E muitas levam também ainda como vida pessoal. E depois, acho que quando cai a ficha de que isso torna-se indissociável, é difícil. Então, essa lição eu já aprendi. É isso, mais uma lição aqui que a gente aprendeu com a Grace. Que bom, muito obrigada. Obrigada mesmo, mais uma vez. O prazer foi todo meu. Prazer foi nosso de escutar a sua história, literalmente. Obrigada mesmo. Gente, eu vou encerrando por aqui. A Grace falou as redes sociais dela, então sigam a Grace nas redes sociais, sigam o trabalho que ela faz e também o Shopping VHT no YouTube que você está assistindo agora, siga o canal e também nas redes sociais no Instagram, Shopping VHT e também VHT Podcast. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem escutado. Esqueci de falar uma coisa que eu ia falar. O look que eu tô vestindo, vocês conferem lá no Instagram, depois eu posto também as lojas. Tá bem bacana meu look aqui, não consegui ficar em pé pra mostrar na câmera, mas é isso, gente. Muitos beijos e até o nosso próximo podcast aqui do Coração do Braço.